Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemma bäst. Olá pessoas, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Dev na Estrada. Para hoje, nesse episódio aqui de 2021 da Guild de Frontend, a gente atualizar o seu JavaScript mental. Então eu vou parar de enrolação, eu sou aqui o Dev Soltinho, eu tô puxando a apresentação dessa vez aqui. A gente tá nesse revezamento incrível. Eu tô aqui groseliano, você sabe, eu tô aqui o Mário. Vamos ver agora aqui diretamente do lado norte do globo terrestre. Will! E aí pessoal, o William falando aqui. Eu gostaria de fazer o update do meu JavaScript mental com generators. Fala galera, aqui é a Kate e eu gostaria de fazer o update do meu JavaScript mental com o Coalescing Operator. E eu não falei o meu, eu gostaria de fazer o update no JavaScript mental com o GlobalDis, porque aí eu vou funcionar em qualquer lugar. Olha só. Aí sim, hein? Então, eu acho que já que você mencionou o GlobalDis, né? O que a gente tá. Qual que é nosso intuito aqui, né? Atualizar o ouvinte com as features que entraram no JavaScript no ano de 2020, né? É meio que uma retrospectiva Boa. de 2020 do JavaScript. Talvez a gente faça algumas outras de outras tecnologias, mas a ideia apareceu depois que a gente viu aquele meme ano passado lá do Atualiza seu JavaScript mental. A gente achou o cara é um belo do humorista, a gente curtiu pra caramba a ideia dele. E aí falou, por que não pegar essa hype e aproveitar pra entregar algum conteúdo, né, pro mais técnico, porque a gente gosta muito de filosofar, mas tem hora que a gente tem que entregar coisa técnica também, né, gente? Tem que pegar os tasks? Exato. E falando em coisa técnica, eu gostaria de aproveitar pra já vir aqui, ó, logo na que eu tava falando aqui, ó, porque o JavaScript tem uma lista de muitas features de novas que saíram aí, mas pra mim a minha favorita aí é que vai ser no GlobalDis. Algum de vocês já chegou a usar? Então, Mário, eu não sei se você faltou na reunião da pauta. A gente dividiu os temas, né, pra gente conversar sobre os temas, e cada um de nós vai falar um pouco sobre cada um desses temas. E a gente definiu por ventura assim, né, que o primeiro tema seria você, que estava em silêncio nos últimos 15 segundos para falar sobre GlobalDis. Passando mal, cara. Mas eu queria dizer que eu havia começado o tema. Eu perguntei, vocês já usaram o GlobalDis? Ah, não, nunca usei GlobalDis. Kate, você já usou o GlobalDis? Não, nunca usei. Fiquei sabendo lendo os artigos com a atualização das features e tudo mais, mas eu não cheguei a usar, não. Ô, Dev Soltinho, já que você é todo versado no assunto, eu queria perguntar pra você por que eu, o programador afegão médio, precisaria de GlobalDis? Vamos lá. O GlobalDis é o seguinte, cada vez mais de anos pra cá, né, aumentou muito a tendência, principalmente no lado do front-end, do seu código, do seu framework ali, do que você trabalha, seja lá o seu Angular, o seu React, o seu Vue, ter alguma interação com o lado do servidor, né? Principalmente a questão do server-side render. E não só o seu código do dia a dia, mas muitas bibliotecas começaram a ser usadas nos dois lados, tanto no lado do client quanto no lado do server. Então, se você depende de alguma coisa que é comum, tanto no ambiente do browser quanto no ambiente do server, você vai precisar usar no lado do navegador o window.fetch, se você quiser usar o fetch, por exemplo. No lado do Node, você teria precisado um global.fetch, e o fetch nem existe no Node. Tem até uma treta a mais ali, né? Mas para coisas que são comuns, você quer compartilhar de forma global entre o escopo ali da sua aplicação, falando assim, parece que eu tô cometendo um crime, né? Parece que é a pior feature do universo. Mas o GlobalDis é justamente ter um namespace padrão, né? Então, se você nunca ouviu esse termo que você trabalha no front, tá? Nunca conheceu nada do back e tudo mais, o namespace é basicamente um caminho para você acessar algum determinado conjunto de coisas, e o Window faz esse papel no navegador para as coisas globais que a gente tem, e o Global faz isso no Node. O GlobalDis, quando você trabalha com código, tá usando ali o Next.js e tudo mais, você quer acessar algumas coisas comuns, ele acaba fazendo muita diferença, porque você consegue unificar. Então, é um código que faz acesso de cookies, é um código que você faz que faz acesso de uma coisa que realmente é comum nos dois ambientes que você está trabalhando ali, acaba fazendo total diferença, porque você evita de precisar fazer algumas validações. Por exemplo, no caso para você validar se você estava no ambiente do browser ou do Node para tomar determinada ação, você precisa fazer um código tipo
se o type of window é diferente de undefined de você estar num ambiente ou outro. Então, uma vez que você entende que isso está padronizado, fica mais fácil de trabalhar, conseguir lidar com esses códigos que vão rodar nos dois lados, usando o escopo global de alguma forma. Então, é isso aí. Essa foi, inclusive, uma das propostas que está lá no link da TC39, que vai estar aqui na descrição, a proposta lá, para você que quiser ler e se aprofundar. Mas é isso aí. Essa é a minha explicação pro Globalista. E isso, de alguma forma, também acaba ajudando a confusão que você tem do DIS, né? Às vezes você tá trabalhando com DIS e você quer se referir ao escopo global, e eu acho que, na minha opinião, o DIS é a feature mais mais maluca e mais, como é que fala, desprezada assim, eu acho que ela é mais complexa das features do JavaScript. Porque o DIS, ele se comporta de maneira diferente, dado de como, se você tá no escopo global ou no escopo de uma função. Por exemplo, no Node.js. Se você tá no escopo global do Node, o DIS é objeto global. Mas se você tá no módulo, o DIS é o módulo.exports. Sim, muito bom, muito bom. Entendeu? E aí, às vezes você quer se referir ao escopo global explicitamente, também o Global DIS acaba ajudando nisso, né? Exatamente. Esse é um caso que, principalmente quando você tá desenvolvendo, sei lá, é que assim, dependendo do estilo que você vai programar, você vai usar mais ou menos DIS, muita gente acaba evitando, igual você falou, de usar o DIS, e realmente isso traz uma concepção diferente de como a gente consegue trabalhar com as coisas, e tal como os últimos releases do JavaScript vieram fazendo, faz o DIS ficar mais consistente por consequência, assim, né? Porque você sabe que no cenário mais genérico, você quer acessar seria o Global DIS ali do ambiente que você está, você vai usar o Global DIS, no seu escopo de função você vai usar o seu DIS ali, no seu objeto e tudo mais, então realmente traz uma praticidade muito maior aí. Também acaba ajudando a desambiguar, né? Quando você está explicitamente falando que é o escopo global, ou se é aquele trick DIS, né? Que a gente usa. Sim. Kate, você tem algo que aceitar? Ou é tudo a mesma coisa? Cara, não, eu tô pensando aqui em qual cenário eu usaria o Global DIS, porque faz muito tempo que eu não preciso compartilhar uma informação em escopo global. Então eu tô raciocinando aqui, eu entendi o funcionamento, mas eu não sei aonde eu aplicaria exatamente. Eu acho que pessoalmente, eu acho que aplicaria nesse escopo que eu expliquei, né? Por exemplo, às vezes no Node, né? Eu acho que esse é o problema que eu vejo, principalmente quando eu tô desenvolvendo, que o DIS no Node, quando você tá dentro do módulo, quando você tá dentro do módulo, quando você tá no escopo global do módulo, é o módulo export, mas se você tá dentro da função, é o escopo global. Então, para desambiguar, eu já usaria Global DIS nos dois. Não, essa parte entendi, porém faz tempo que eu não preciso compartilhar alguma coisa entre escopos, né? Então, no meu contexto atual de desenvolvimento, faz algum tempo que eu não preciso. Por isso que saiu todo mundo comemorando o Global DIS, só que eu não lembro de um lugar que eu tenha, o último lugar que eu tenha usado isso. Mas ótimo, né? Tem muita gente que se complica com DIS. Quem nunca deu uma enrolada ali, tava tentando acessar o DIS de uma class, tava pegando uma class não, de uma função e tava pegando o global, por exemplo, né? Eu acho que é uma funcionalidade excelente. É que eu acho que no final, a maioria das features que a gente vai falar aqui hoje, ela não vai tocar no coração dos desenvolvedores que estão escutando a gente, porque... Vai. Vai, cara. Tem feature aí que vai. Sim. Por isso que eu falei a maioria, não falei todas. É porque eu acho que a maioria dessas dores que ainda existe no JavaScript são dores para quem trabalha mais com JavaScript. E a maioria das pessoas hoje em dia não trabalha mais com JavaScript em si. Tá trabalhando com algum framework, né? Então, em cima de JavaScript. Lembrando que para evitar o hate nos comentários, sabemos que todos os frameworks são feitos em JavaScript. Exato. A gente sabe, é só uma afirmação, só para diminuir o contexto. Mas é claro, a não ser que você trabalhe no server, né? Quem foi a última pessoa aí que desenvolveu uma aplicação do zero com JavaScript? Faz tempo que ninguém faz isso, né? Então, eu acho que é comum a gente falar de framework, geralmente. Eu acho que é só... A minha foi a última, foi há 3 anos atrás, inclusive, de um banco azul, mas me arrependo profundamente. Eu acho que eu só fiz pra fazer, como é que fala? Eu tô tentando fazer poker face com a reação do Mário. O Mário fez uma reação aqui impagável. O que aconteceu foi que o time que entrou depois colocou Angular, cara. Os caras não aguentaram. Não tem como, né? Não, mas assim, a última vez que eu usei Vanilla foi pra projeto pessoal, mas a título ou de entrevista ou de reciclagem, né? Então, vamos pro próximo aí. Eu acho que o próximo eu posso introduzir o assunto, né? Que é uma outra feature que eu acho que a maioria das pessoas, eu acho que não se depararam com esse problema, mas é um
é uma missing feature, né? É uma funcionalidade que não está no JavaScript ainda, mas que vai fazer o JavaScript, quer dizer, está fazendo o JavaScript uma funcionalidade um pouco mais completa, que é o string.prototype.matchAll, né? Ele também faz parte do JavaScript 2020, do S 2020, da especificação. E o problema que tenta resolver é o seguinte, geralmente quando você quer fazer um match all, né? Você quer capturar todas as substrings que deram match com aquele seu regex, né? Então, para quem ainda não está atualizado no assunto, você tem no JavaScript você tem uma funcionalidade de você criar um padrão de string, né? Que a gente chama de regex. Expressão regular, essa era a palavra que eu estava procurando. Baseado em expressões regulares, você consegue criar uma forma abstrata de representar uma regra de uma string, né? Essa era uma das features que estava faltando, que, por exemplo, você tenta, vamos dar um exemplo aqui, você quer tentar pegar as tags, né? E o conteúdo da tag e o nome da tag. Só que, dependendo da regex que você faz, se você está usando grupo de captura, né? Que é o que está dentro de parênteses, quando você dá um string.match, o que está dentro desses parênteses não aparece para você, né? Então, hoje em dia, quando você quer fazer isso, você tem que fazer para você pegar o que está dentro do parênteses, você tem que executar a regex, pegar os índices da regex, né? E você vai ter que colocar dentro de um array manualmente. E aí você vai ter todos os grupos capturados. Então, se você coloca, por exemplo, uma regex de abre tag, com o nome da tag, por exemplo, dentro de um capture group, e depois você coloca um outro capture group pro conteúdo, para você pegar esses dois separados, você vai ter que fazer esse while, ou você tem que fazer ter uma segunda forma que você dá o string.replace, que o segundo parâmetro do string replace é uma função, e aí você manipula, né? Nessa função você manipula cada um dos matches que dá. E é um trabalhão, né? Você tem que criar um snippet de algumas linhas. O string prototype match all, ele é simplesmente ele é um método que ele vai te entregar, ou quando você dá o match all, ele vai te entregar tudo que ele capturou, né? Ou tudo que ele deu match e tudo que ele capturou, né? Então, os grupos de captura também vão estar no array de resultado. De novo, eu acho que a maioria, assim, eu não me lembro de alguma vez que eu precisei disso, mas se alguém hoje que trabalha muito com parser ou gosta de fazer regex, sabe que agora você tem essa possibilidade. Alguns de vocês têm alguma coisa para acrescentar sobre isso? Outra funcionalidade que faz tempo que eu não uso, eu usei pouquíssimas vezes, assim, quando eu preciso usar o regex para alguma coisa, geralmente com teste, né, para testar alguma coisa numa string, ou para dar um replace, né? Então, raramente eu precisei fazer um parse realmente, modificar totalmente minha string, fazer todo esse looping dentro. Faz tempo, muito tempo. Eu não consigo lembrar nem da aplicação que eu fiz isso, mas eu cheguei a usar o match. Aí eu tô tentando raciocinar aqui um contexto que eu usaria, mas também eu também não, aquela coisa que tá aí pra resolver, mas isso acontece, não sabe muito bem. Vira e mexe, vale ressaltar que a linguagem é feita para os mais diferentes tipos de casos, né? Então, ao passo que tem algumas features, se não lembro, tinha alguma freeze, alguma coisa na última versão do JavaScript, que era focado para quem trabalha com desenvolvimento de jogos. Essa aqui é uma para quem trabalha com parser. Eu posso falar que eu já cometi o crime de fazer um parser de CSS na mão, que provavelmente quebrava se você passasse uma coisa diferente, mas no caso que eu fiz, ele funcionava super bem, e eu não cheguei a usar o match ou precisar de algo parecido com o match all, mas é uma feature interessante, fica com curiosidade aí para quem quiser. Você consegue, pelo que eu tava lendo, você consegue também... Agora você não precisa fazer todo um for each pra pegar as coisas. Você usa o spread mesmo e retorna tudo aquilo num novo objeto, num novo array e afins. Eu achei legal. E é isso aí. E o próximo é um aqui... Próximo! Vai, Kate, Próximo. tira do coração. Kate, agora é sua hora de brilhar. Brilha, Kate, brilha. Brilha, Kate. Essa próxima feature é uma feature que eu tô usando há pelo menos 6 meses. É aquela feature que, se você não conhece, se você não tá usando, coloca aí o Babel, atualiza seu Babel aí, porque você precisa conhecer. Porque quem nunca aqui tomou aquele cannot read property of undefined, tentando acessar a propriedade de um objeto? Todo mundo já caiu nessa. Quebrou o negócio de produção.
Porque o back-end não retornou o objeto completo lá e você precisava acessar. Então, eu vou dar um exemplo de aplicação disso. Imagina que você tem um usuário que você vai precisar de um name name é um sobrenome, né? Nome e sobrenome. Só que o sobrenome é opcional, né? Mas você tá puxando ali, caso o cara coloque esse sobrenome, você vai exibir na tela. Mas, por acaso, como o cara não preencheu, o back-end não salvou, não tá retornando essa propriedade pra você. Quando você vai colocar na tela, tentando acessar user.surname, fala? Surname, aí dá aquele property undefined, porque não existe objeto. Aí vem o optional chain, que é basicamente você colocar como é o nome? Ponto de interrogação após o ponto, para acessar o objeto, e caso aquele objeto não exista, ele simplesmente vai ignorar o erro, ele vai dar undefined, né? Mas ele não vai quebrar a sua aplicação, ele vai voltar, nulo undefined, agora eu não tô me lembrando, mas ele não quebra a sua aplicação, você undefined. Consegue seguir normalmente, ele retorna undefined, né? Então, você pode fazer isso em vários níveis. Imagina que antes você precisava saber se o objeto existia, depois saber se aquela propriedade existia, e se você fosse mais níveis pra frente, aí você vai, se o objeto existe. Então, o Optional Chain, ele tira essas necessidades, e eu acho isso sensacional. Já tinha outras linguagens, né? Se eu não me engano, C# tinha, ou Swift. Swift tinha. Não me lembro. Acho que, se eu não me engano, o TypeScript também já tinha isso implementado. E agora veio nativo do JavaScript. O TypeScript entrou no 3.7. E é legal de comentar também, a gente falou até dos frameworks, né? Tem framework que implementa feature. O Angular, na linguagem de template deles, eles têm. Tanto que a galera conhece até, ao invés de Optional Chaining, como Elvis Operator. Elvis Operator? Olha só. Elvis Operator. Agora já sei. Do pontinho, que parece o... por causa de se você virar de como se fosse emoji, parece um topete, né? Exatamente. Nossa, nunca me tocar sobre isso. Esse pessoal de Angular é um pessoal muito criativo, né? Gostei. Mas é basicamente isso. Eu acho que foi uma das melhores coisas que foi implementado no JavaScript recentemente. Eu já tava usando desde, eu acho que junho, julho. E assim, limpa demais a aplicação. Você não precisa fazer aquele monte de verificação, ou usar Lodash ou underscore para fazer aquela verificação de objeto. Cara, sensacional. Recomendo todo mundo a ler sobre essa feature e já colocar o Babel ali, né? E pros navegadores que ainda não dão suporte. E já começar a usar. Vocês vão ver que a aplicação fica limpíssima, deliciosa. Eu queria fazer umas observações pro pessoal que tá nos escutando, que eu acho que assim, tem algumas... eu vou vender um pouco mais o Optional Chaining e eu vou dar uma ressalva no final. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, quem trabalha com TypeScript, eu acho que tem uma coisa muito vantajosa em cima, por exemplo, do Lodash Get, né? Que eu acho que quem tem... Primeiro que a gente não deveria ter, né, um objeto muito profundo, né, na nossa aplicação, no nosso UI, mas a gente tem. Então, o que acontece muitas das vezes é que quando você usa o Lodash Get com o TypeScript, você ou toda hora você vai ter que fazer correção, né, ou você vai ter que usar um no, porque o get ele vai retornar um tipo que o TypeScript ele não vai saber naquele momento, né, porque é uma função que vai te retornar qualquer coisa. Então, ou você já faz a correção em as alguma coisa, eu não sei se ele aceita template, mas ou você inicializa a variável e você mete um as. Quando você usa o Optional Chaining, você garante o type safety, né, porque se o seu objeto tá tudo tipado, o TypeScript não vai perder o tipo. Então, você vai receber ou tipo ou undefined. Então, isso é mais uma coisa. Sim. Mário, você tá empolgado, você quer falar alguma coisa? Eu tenho um que eu lembrei agora, que o Optional Chain também tem o Optional Function Execution. Que na discussão do TC39 foi um pré-requisito para uma das pessoas aprovarem essa história que eu peguei com o Léo Balto. Foi tipo uma das pessoas lá, ela falou, eu só aprovo o Optional Chain se ele tiver o Optional Function Call, e aí entrou. Então, se você botar a interrogação antes da chamada de função, é a mesma coisa que se você estivesse fazendo antes com, sei lá, ver se você tem uma função e o 2E comercial e chamar a função. Excelente. Além disso, também ele funciona com objetos dinâmicos. Você coloca o ponto, as chaves ou... Esqueci o nome do quadradinho, nunca lembro. Colchete. Entre colchetes, isso. Então, por exemplo, você vai... de parênteses quadrado. Parênteses quadrado, isso. Entre o parênteses quadrado, geralmente você usa, nesses casos, pra pegar Desculpa, eu tenho que soltar essa. Parênteses quadrado, vulgo pai bolsonarista, é isso? Essa foi mal. Essa foi ruim, né? Desculpa. Deve na esquerda, começou. Desculpa.
É pior que eu não sou esquerdista, cara, mas não podia perder a piada, desculpa. Enfim, se você precisar acessar uma propriedade de um objeto dinamicamente usando variável, você também consegue com optional chain, assim como você consegue também acessar um método através do optional chain. Então, cara, eu acho excelente, assim, é a feature da minha vida. Eu vou te falar, hein, kudos pro pessoal do Facebook, porque foi eles que puxaram de verdade essa feature, e eu vou te falar, eu acompanho por a distância o trabalho do TC39, e eu acho que essa foi uma das features que demorou menos tempo que eu vi, entre o tempo dela ser apresentada pela primeira vez e o tempo que ela deu land, cara. Eu acho que foi um período de 1 ano e meio, assim, cara. É muito rápido uma feature. Lembrando que é uma feature na linguagem. Por isso que 1 ano e meio é pouco tempo. É, muito pouco tempo, porque pelo fato deles trabalhar com consenso, né? Qual é o próximo? Próximo! Próximo! O próximo é a feature chamada Dynamic Import, ou só Import Function, né? O que acontece, né? Hoje em dia a gente tem uma forma, o S-Model, né? De você importar, né? As suas bibliotecas, né? Só que esse import ele é feito de forma estática, né? Quando você tá o advento do S6, você tinha os módulos, né? E nos módulos você tem uma forma de você importar, né? Dando alguns passos para trás, antigamente você tinha várias formas de você importar as coisas, né? Você tinha AMD, você tinha UMD, você tinha System.js e você tinha o Como.js, né? E aí, hoje em dia você tem uma forma padrão do ECMAScript, que é o import, que é o statement estático, né? Qual é o problema disso? Isso aí ele é rodado de forma estática, né? Então, isso tem algumas ressalvas. Uma é que você só pode usar string literal nela, né? Então, você não pode usar uma variável, você não pode interpolar em tempo de execução. O que tá lá é o que ele vai carregar. E segundo, é que ele só pode ser usado dentro de script type module, né? Assim, eu acho que a maioria de nós trabalha por trás de um transpilador, um webpack, ou um parser, ou um rollout da vida, e eles acabam fazendo a compilação, a transpilação de todo esses imports pro conteúdo do arquivo. Mas se você for rodar o seu JavaScript no browser, você vai ver que o import statement, ele só vai funcionar num script type module. São essas duas, né? Então, por exemplo, se você quer de forma condicional carregar alguma coisa, você precisa você precisa de detectar isso em tempo de execução, né? Então, a forma como eles resolveram, né, isso foi criar uma função import. Então, o que a função import ela é? Ela vai funcionar basicamente do mesmo jeito que o statement, só que, primeiro que ela é assíncrona por padrão, né? Porque ele vai muito provavelmente fazer o download do conteúdo do arquivo, então ele vai fazer uma requisição, então ele tem que ser assíncrono, e ele tem essa oportunidade de ser dinâmico, né? Você quer completar alguma coisa, Mário? Não, e eu ia comentar aqui, além de todo esse lance dele ser dinâmico e tal, o Will até comentou bem que a gente trabalha muito com o ecossistema de Webpack e muitas vezes a gente acaba usando require, né? Então, às vezes, num código que tem import, a gente usa require. E assim, por enquanto tudo funciona, mas provavelmente vai chegar uma hora que isso vai virar uma breaking change. Então, quanto mais você começar a usar o import, que é a feature que tá na especificação, que é o que a galera recomenda, mais próximo você vai ter. Então, por mais que o seu Webpack converta tudo para require, que depois converte para coisa vai pro browser, usar o import te ajuda a estar por dentro do que, no futuro vai atualizar, então eu vou usar isso aqui porque eu sei que é o que vai funcionar e no longo prazo é o que vai ser sustentável e se manter. Pra você não ter nenhum, sei lá, pode ser que alguma lib que você use comece a conflitar com isso, algo do gênero assim. Então, quanto mais, essa é uma feature daquelas que, quanto mais você conseguir usar, melhor. E acho que é muito legal saber que tipo, hoje em dia é legal ver que o ambiente do browser tá ficando tão legal quanto o ambiente que a gente tem dos bundlers, né? Porque pareceu que durante muito tempo, eu até brincando nos meus vídeos, eu falo que parece que é magia ao invés de ser programação, porque tudo vira outra coisa, mas quem sabe no futuro a gente não começa a depender menos de bundlers e o browser cada vez mais faça coisas que os bundlers façam e a gente tem um ecossistema um dia que, sei lá, você só usa o navegador e vai que vai. Só um cuidado pra quem estiver usando, quem for tentar usar isso direto no browser, é que a dependência, ele não cria uma árvore de dependência por padrão, entendeu? Então, se seu import ele depende de outras coisas, o browser ele não vai criar essa dependência por si. Você vai ter que fazer todo esse amarro na mão. Então, se você for usar o import, assim, para
carregar, por exemplo, uma rota da aplicação. Você vai carregar dinamicamente, ou se você percebe, por exemplo, você vai fazer, vamos dar um exemplo prático, você vai fazer um formulário que ele tem 3 steps e você tá no primeiro step e o cara só pode ir pro segundo step, e você quer fazer um preload desse segundo step, então é melhor que você faça via import, mas que dentro desse próximo as coisas não estejam tudo com import function, mas que você tenha só tipo o entry point como chamado por esse import, só que o resto tudo é estático, porque aí você consegue ter o melhor dos dois mundos, né? É uma feature bem usada para trabalhar com lazy loading, por exemplo. Você só carrega aquilo que você vai usar em determinado local. Então, acredito que muitos desenvolvedores já usem essa feature, por exemplo, com o React, né? O React.lazy, ele faz um import ali. Então, é uma feature já conhecida, porém agora ela vem de uma certa forma nativa, né? Os browsers vão começar a suportar. Boa, e falando de feature que os browsers estão trazendo aí, falando de import e tudo mais, eu acho que encaixa perfeitamente falar também do import meta, que acaba sendo, como é que eu posso dizer, algo a mais que a gente tem ali, como se fosse um namespace a mais que a gente tem dentro de um módulo que você está trabalhando com import e tal. Então, basicamente, vamos supor que você está trabalhando com um módulo ali no seu navegador, igual o Will acabou de puxar o exemplo ali. Se você mandar um console.log ali de import.meta, que é a feature que entrou de fato, você consegue ter acesso a um objeto que vai ter informações relativas a esse módulo. Até onde eu fiz os meus testes, eu sei que dá pra você ter informação relativa ao URL. Eu não cheguei a testar se via Webpack, você consegue pegar alguma referência de onde está no sistema o arquivo ou algo do gênero assim, mas eu imagino que por hora é uma feature que, não consigo imaginar diversos usos para isso, mas quanto mais a gente começar a usar as coisas de módulo, quanto mais começar a ter coisas via browser que resolve os módulos do jeito que o browser resolve nativo, mais isso vai ser usado para, sei lá, fazer alguma checagem, ver se está vindo de algum lugar, chegar a uma checagem de sei lá, até de versão que você pode estar trazendo de alguma biblioteca, enfim. Consigo imaginar muitos usos futuros. Por hora, eu tô mais no campo das ideias ali. Não consigo trazer tanto a contribuir. Você tem algum ponto a mais aí, Will? Não, pra ser sincero, não, cara. Eu só fico achando que isso pode ser... Eu não sei. Eu acho que isso pode ser interessante pra fazer um prefret. Eu realmente não consegui... Eu acho que vai ser mais importante pra quem trabalha com ferramentas pra otimização de código, né? Ou pra quem trabalha com framework. Eu acho que pra gente que é desenvolvedor final, eu não consigo hoje, né? O William de hoje não consegue ver uma utilidade prática. Eu sei que hoje você consegue, por exemplo, se na hora de importar o módulo, você passar um query parameter, você consegue resgatar esse parâmetro como se fosse da query string. Então você pega o import meta URL, bota dentro do new URL, e aí você consegue acessar a query string, a bagaça toda. Mas de verdade eu tô nessa mesma aí. Eu quero ver o que o futuro vai trazer pra isso aqui. Próximo! A próxima coisa que a gente tem aqui é o recadinho da paróquia, né? Vamos para os recadinhos da paróquia, né? Não, Eduardo? E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Ou ouve o muralzinho, ou vai pro Minuto M. Olha aí, chegou o muralzinho. Que maravilhoso. Exato, o muralzinho que traz os hits do momento aqui, né, em forma de podcast, aqui em forma de improvisação, pra você se divertir aqui no meio desse episódio, né, que você tá ouvindo. Dependendo do assunto, às vezes tá sério, às vezes tá mais contraído, mas o muralzinho chega pra dar aquela quebra, né, quebrar o gelo aqui, né, no meio do episódio de toda semana que você ouve com a gente, né, não, pessoal? É isso, cara, é isso. Então, já que você está aqui prestes a ouvir o nosso muralzinho, você não faz o seguinte, dá uma pausa, serve um café pra você e escuta as mensagens dos nossos patrocinadores maravilhosos nesse programa. E se quiser pular o muralzinho, vai pro Minuto M e o segundo S, né? É isso? Exatamente. Minuto M, segundo S, exatamente. Pra quem não entendeu a referência aí, né, tipo... Provavelmente se você entendeu a referência que está ouvindo a gente. Mas enfim, enquanto a gente tá aqui, né, gravando esse muralzinho, né, a gente tá aqui na torcida, né, pessoal? Pra que aquela vacina maravilhosa seja injetada dos nossos popozinhos, certo? Pra que a gente só bota, né? Bota. Me dá todas, cara. Estamos aguardando. Eu quero todas. Se puder tomar todas, eu quero todas. Uma em cada braço, assim, na mão, no meio dos dedos. Se não tiver mão de furar,
cara, vai me dando aí. Quero nem saber. Que nem segundo o ex-ministro da Educação aí, né, o querido, falando que como que 50% mais 78 deu 50%. Ele fez uma conta lá, matemática, no Twitter dele. Manja tudo de matemática. Né? Manja, né? Se tomar Coronavac junto com a AstraZeneca lá, será que não soma as eficácias? Fica aí a questão, né? Fica aí a análise aí, né? Tipo, brincadeiras à parte, agora você vai ouvir aqui os nossos patrocinadores que estão aqui com a gente apoiando esse projeto para que ele chegue dessa forma bem editada, né? Com qualidade que você tá ouvindo o Dev na Estrada no seu ouvido toda semaninha, né? E o que falar da Revelo, né, Ramon? A Revelo é a nossa parceira aí de anos já, né? Eu acho que já dá pra colocar assim como anos, né? E não mais meses, né? Então, a Revelo tá junto com a gente e a gente gosta muito da Revelo por conta da característica do produto, né? Que ela é interessante pro nosso público aqui, pra você que é programador ou programadora. Então, como que funciona, Ramon? Explica aí pra galera aí, como que funciona a Revelo? Cara, a Revelo é uma plataforma muito bacana porque ela conecta as empresas que têm vagas disponíveis aí e estamos no momento do mercado aquecido, então fica a dica aí, tem muitas vagas acontecendo aí, muitas vagas bacaninhas pra você, com os candidatos. Então você entra lá, faz o cadastro na plataforma, coloca suas informações, bota sua pretensão bonitinha lá e aí você começa a receber aqui, ó, contatinhos Eu não consigo fugir dessa analogia. Aí você começa a receber aqui os contatinhos aí das empresas para fazer o seu processo seletivo. Então, se você tá procurando uma recolocação ou uma colocação, tá procurando uma vaga nova aí, tá querendo mudar de trampo, dá uma olhada lá na Revelo, dá uma considerada que a plataforma dos caras é, ó, bacaninhas. Exatamente. Quando você tava falando do contatinho, só consegui lembrar do Léo Santana com a Anitta, né, cara? Oi, te liguei, deve estar ocupadinho, né? Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu só consegui lembrar disso, cara, desculpa. Minha mente, ela vai longe e volta, né? Então, quem sabe o contatinho é a empresa buscando você aí pra uma vaga sensacional através da Revelo. Então, entra lá, revelo.com.br. E o Stickers Devs, Ramon? O Stickers Devs tá sempre com a gente também, né? É aquela coisa, né? Se não tem adesivo na sua máquina, você não é programadora nem programador. Essa é a verdade. É isso, né, Ramon? É isso que é verdade. Tem que colocar lá porque, cara, você coloca o adesivo no PC, ele aumenta a produtividade, a máquina roda mais rápido, a memória dá um overclock. É maravilhoso, cara. Tem que botar, entendeu? Tem que botar. Vira sênior na hora. Vira sênior e palestrinha. É isso. Colocou adesivo, já era. Já ganha a badge aí, né? Porque você cola, né? É um adesivo, é uma badge, né? Então é isso. É isso. Mas tirando as brincadeiras aqui, se você quiser comprar adesivos, né? Voltados aí à área de programação ou qualquer outros, né? Tem vários lá dentro dos Stickers Devs, mas você pode usar o nosso cupom de desconto Dev na Estrada e você ganha um descontinho lá no carrinho. Então, eu não vou falar quanto que é a porcentagem, porque você vai ter que descobrir lá. Entra no site, você coloca o cupom e plau, aí vai aparecer pra você, beleza? É isso, e comprem e se comprar e botar no coisa, manda foto, marca a gente nas redes sociais lá pra gente ver esses badges maravilhosos. Muito bom, é isso mesmo. Acho que é isso então, né, Ramon? A gente tem essas empresas maravilhosas com a gente, suportando, e se você quiser também divulgar aí pra sua empresa, ou sei lá, tem algum projeto seu aí que você queira divulgar aqui no Dev na Estrada, a gente tem o nosso Media Kit, você pode entrar em contato com a gente. Então essa área do Muralzinho é pra você, empresa, ou acho que mais é focado nas empresas mesmo, né, Ramon? Que querem divulgar algum serviço, algum produto que seja voltado aqui pro nosso público. Você vai ter as informações lá no nosso Media Kit, entra lá em contato pelo site ou pelo nosso e-mail, contato@devnaestrada.com.br. Bora voltar pro esse episódio então, Ramon? É isso, vamos. Tem muito assunto bom aí vindo aí, hein? Olha. Obrigado, Ramon, pelos seus comentários aí, pelos recadinhos. Eu acho que todo mundo notou aí direitinho. E agora vamos dar pra nossa próxima feature, que eu acho que é uma feature que a maioria das pessoas já deve ter usado, né? E é a segunda feature do meu coração. É aquela feature que veio assim pra salvar a vida do desenvolvedor, pra você nunca mais cair naquela tela com nu no valor
da string que deveria estar, por exemplo, né? Quem nunca recebeu uma mensagem do iFood com null, por exemplo, no texto? Então, o que é o Nullish Coalescing Operator? Eu nunca sei se eu tô falando certo, mas vamos lá. Ele é um novo operador que são duas exclamações, onde, por exemplo, se o primeiro valor, ele é muito parecido com OR, tá? Mas, por exemplo, o primeiro valor, ele é do tipo nullish, que seria null ou undefined, sem contar os falses, por exemplo, ou zero. O zero, se você faz com OR, ele cairia na segunda condicional, né? Então, o primeiro, vamos falar o que são os falsos. A gente tem como false null, undefined, o zero, string vazia, qual mais? Tô me esquecendo de são 5, se eu não me engano. Não estou me lembrando agora. Mas esses são os padrões, certo? Então, esses são valores falsos. Quando a gente usa um OR, todo valor que for false, ele vai cair na segunda condicional, que seria o valor default. Porém, tem casos que você quer exibir uma string vazia, realmente. E a string vazia, ela seria um false. Então, o Coalescing Operator, o que ele vai fazer? Ele vai identificar o que é um valor nullish, que é o undefined e o null. Caso seja uma dessas, ele vai cair na segunda condicional. Então, eu quero exibir uma string vazia e não passar para a segunda condicional, o Coalescing Operator ele vai cair muito bem nessa. Agora, se for uma string vazia, eu quero realmente colocar um outro valor. Aí a gente volta pro OR, né? Mas ele serve justamente para a gente conseguir trabalhar com valores falsos, mas que a gente não tão falso assim. Por exemplo, a string vazia ou um zero e tudo mais. Então, é basicamente isso. Eu acho que é uma baita de uma feature, também estou usando junto com o Coalescing Operator aí há uns 6 meses. E, cara, deixa o código, assim, lindo, maravilhoso. Você também pode fazer várias condicionais. Voltando no exemplo do usuário. Se eu tenho... O usuário tem o name, ele tem o username. Se o username tiver vazio... vazio não. Se for undefined, ele cai na segunda condicional. Se for undefined também, ele cai no valor default. Então, é uma feature muito bacana, que eu acredito que vai ser muito, muito usado por aí. E também eu acho que é uma feature que veio aí do C Sharp, Swift e afins, né? Já tem outras... Até o PHP tem isso também. Linguagens. Até o PHP tem. E o legal disso é que ele dá pra ser combinado com o optional chain, aí você tem o combo da maravilha. Então, se não existir aquele... voltar um null ou undefined do seu objeto, que você já encadeou diversas vezes ali, ele vai cair na segunda condicional lindamente. Então, os dois, assim, foram feitos um pro outro e vai salvar muito a vida de todo mundo aí. Vai trazer mais... eu tenho até uma frase. Vai trazer mais interrogações, mas vai tirar mais dúvidas do seu código. Boa. Vai tirar muitos ifs, na verdade, né? Porque antes você tinha que fazer lá if undefined, aí valor, se não o outro valor. Cara, você tirou um ternário praticamente. Todo if é uma dúvida. Exato. Todo if é uma dúvida. Solto, ô Mário. Eu gostaria até de falar algumas coisas em cima do que a Kate falou sobre Nullish Coalescing. A primeira delas é o seguinte: a combinação de Nullish Coalescing com o Optional Chain, ele é perfeito para quem quer tirar o lodash.get da sua codebase. Porque pode deletar à vontade. Exatamente. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente tá fazendo aqui. Porque, por um lado, você tem que fazer você tem que colocar na balança certinho, né? Porque, por um lado, você vai ter, se você usa Babel, você vai ter mais código transpilado. Porque o Babel ele vai transpilar isso e o código que ele transpila vai ser um pouquinho maior do que o normal. Mas, por outro lado, você pode tirar mais uma coisa que você pode tirar, ajudar você a tirar o lodash do seu codebase. Porque o lodash get, quando você usa o segundo parâmetro dele é o valor default, que é o que você cobre com o Nullish Coalescing. Mas uma coisa que eu quero ajudar vocês a vender o Nullish Coalescing e o Optional Chain na sua equipe é que se você usa se você está escrevendo Modern JavaScript no seu codebase, uma coisa que vocês podem fazer para diminuir o output do seu Babel é você colocar, por exemplo, Destruction Parameters, para você diminuir os níveis que você vai fazer query com Optional Chain. Em vez de você fazer, sei lá, se o seu objeto ele pode ter até 4 níveis, se você faz um
um Destructure Parameter, você vai tirar um nível, entendeu? E aí você já faz a query a partir do segundo, o que vai diminuir o seu código transpilado, porque o Optional Chain, ele primeiro, o Destructure Parameter, primeiro, ele já tá em uma abrangência maior entre os browsers, né? Já tá mais estabelecido. E segundo, que o código transpilado ele vai ser um pouco menor do que você fazendo o Optional Chaining, sei lá, 3. Se você vai fazer, se você vai pegar quatro propriedades desse objeto no nível profundo, o código transpilado vai ser menor, se você fizer desse jeito. E segundo, se você vai ter uma heurística nova que vocês precisam aprender quando vocês estão escrevendo JavaScript para quando você for usar o nullist coalescing, se você está esperando usar falso, zero ou string vazia do lado esquerdo do operador, você usa o nullist coalescing. Se você não está esperando usar esses false e velho, aí você usa o or, porque o or ele não vai ser transpilado, então o código vai ser menor. Eu acho que é um preço que você vai pagar um pouquinho agora, para você deixar um pouco o seu codebase um pouco mais legível, mas mais para frente, você quando essas coisas for padronizadas, eu acho que você vai acabar tendo que usar, em alguns momentos você vai ter que usar o or, em alguns momentos você vai ter que usar o nullist, mas eu acho que isso é um bom ponto para ajudar vocês a venderem isso pro time de vocês. Isso não tira o uso do OR, né? Tem alguns casos que vão precisar do OR, sim. Mas o Knowledge, ele vem pra tirar algumas dores muito específicas que a gente vê que acontece muito, né? O exemplo de receber a mensagem null, ou receber o push de mensagem null ali, ou você entra, não consegue acessar tal coisa porque tá voltando null também, alguma informação, é clássico. E isso, tipo, sempre viraliza, inclusive, né? Tal plataforma voltou mensagem null. Tem um exemplo clássico disso, que é, por exemplo, você vai calcular shipping, e aí o cara colocou um código que ele vai ter o envio de graça, e aí você vai receber, você tem no seu código lá, shipping or o valor padrão de shipping, que é, sei lá, R$10. E aí o cara colocou o código que zero o shipping dele, o shipping dele no final do código vai ser 10, porque você não tá checando zero, né? Exato. Sim. Então tem momentos e momentos pra usar cada um. Cada um dos operators tem sua funcionalidade. Fala aí, Mário. Exatamente. Não, eu ia trazer um caso parecido. Acho que é muito isso, assim. E de analisar, se você sentir que, sei lá, você criar alguma variável ali que normalmente o pessoal faz muito isso, né? Pega o valor e converte para booleano, e aí coloca, tipo, um res alguma coisa, um is alguma coisa. Então, se essa variável ainda contemplar, provavelmente você vai no dos dois e-comerciais que vai servir tranquilo. Ou no... no OR, pipe. Vamos à antepenúltima feature que a gente vai apresentar aqui, que é o Big Int, né? O JavaScript, né, ele é limitado, ele estava limitado até então o número inteiro estava limitado a 32 bits, né? Então, o que significa isso? Com o Big Int, você tinha você poderia apresentar números inteiros até 2 elevado a 53 ou 54, não sei. Eu acho que é 2,53. 53. Obrigado. Você pode representar o número até 2,53. 2 elevado a 53. Como é que eu identifico qual é esse número? Se você for no seu browser e você escrever agora number.maxSafeInteger com underscore, né, tudo maiúsculo, como se fosse uma constante, né, max_safe_integer, você vai ver esse número, que é um número antes do maior número inteiro. Então o que acontece? Se você falar assim, pegar esse número e falar assim, e colocar ele numa variável, né? Se você fazer o evaluation dele, ele vai fazer a conta certinha. Mas se você guardar ela numa variável, por exemplo, eu pego uma variável lá, sei lá, a igual number.maxSafeInteger mais 1, ele vai dar o número correto. Mas se você colocar mais 2, mais 3, mais 50, ele vai dar sempre o mesmo número. Por quê? Porque o número no JavaScript, né, o tipo number, ele pega até 2 elevado a 53. O que o Big Int faz? Por exemplo, para essas pessoas que trabalham com criptografia, cryptocurrency, que é, como é que fala? Bitcoin, né? Não, como é que é o Bitcoin é em cima de... Blockchain, obrigado. Se você trabalhar com blockchain ou com criptografia, você fatalmente vai trabalhar com números grandes, né? Que você vai calcular número primo, essas coisas. Então, você precisa de uma estrutura de dados que ela aguenta um range maior, né? Então, o que acontece? O Big Int, ele expande isso para, se eu não me engano, 64 bits, né? Então, você consegue trabalhar com inteiros de 64 bits. Então, você eleva
Eu não vou falar até quanto. Eu acho que é 2 elevado a não sei quanto. Eu não sei, desculpa, gente. Depois dá uma olhada no link da descrição que vocês vão ver até quando vocês vão. E isso faz com que o número, você consiga fazer esses cálculos sem ter essa preocupação de estourar. Porque antigamente o que você fazia, né? Você tinha que transformar esse número numa string e operar em cima da string, fazer cálculo operando em cima da string, e aí a string resultante... E isso é custoso, né? Sendo que você poderia fazer isso com menos clock se você usasse um número. O que muda pra gente, né? Os meros mortais? Tem algumas coisas que vocês precisam ficar cientes, né? Big Int não aceita float, porque é inteiro. Primeiro, para você representar o Big Int, você tem que colocar o número, né? Seguido de um N minúsculo junto, né? Sem espaço. Então, se você colocar um N, significa que é um Big Int do tamanho que é igual a 1. E, por exemplo, você pode fazer a comparação desse Big Int com um número. Então, se você colocar 1 igual a 1N, você vai ter true. Mas se você fizer igual, vai dar false, porque são tipos diferentes, né? O 1 vai ser um número, só que um N ele é um Big Int. Então, se você fazer o loosely comparison, que eu não sei como é que comparação relaxada, né? Que é só com 2 iguais, ele vai dar true. Se você fizer, por exemplo, divisão desses 2 números, ele vai te dar um número inteiro, entendeu? Ele vai desprezar a parte decimal. Então, por exemplo, se você fizer 10 dividido por 3... 10n dividido por 3n, você vai receber 3 como resposta e não 3.3333. Então, você tem que tomar cuidado, né? Porque, por exemplo, comparação, ele vai funcionar igual número. Então, você pode comparar, por exemplo, um n, se ele é maior que 10, aí vai dar um false. Ele vai comparar porque o JavaScript por baixo do pano vai fazer a conversão. Só que tudo que o browser por baixo dos panos, ou a engine por baixo do pano faz a conversão, sorting, comparação, essas coisas, vai funcionar se você misturando número com Big Int, né? Mas só que quando você vai fazer, por exemplo, você vai fazer conta, você tem que tomar alguns cuidados, porque você vai sempre precisar converter, né? O número pra Big Int, né? Que se você for salvar ele em Big Int, né? Cara, esqueci de alguma coisa? Boiei total. Na verdade, vamos lá. Se você boiou, significa que eu expliquei de uma forma complexa. Eu vou tentar... Não, cara, não é isso. É que eu tenho problema com números. Começa a aparecer os números aqui, eu bugo. Passa. Teoria da comunicação é o seguinte: quando o receptor não entende a mensagem, a culpa é do emissor. Então vou refrasear. Se você acha, então tenta lá, de novo. Olha lá, Big Int é só um número grandão. Por ser tipo diferente do número, quando você tem que ter uma atenção, eles vão se comportar da mesma forma na maioria dos casos, mas por o Big Int ele ser sempre inteiro, ele sempre vai se comportar como inteiro, então você não espera ter número quebrado com o Big Int. E você pode converter Big Int para número, e aí você pode fazer o que você quiser. Só que se o Big Int ele for muito grande, ele vai capar, dado que o Big Int ele vai ser maior que o int, entendeu? Que o number, entendeu? Se você trabalha, se você que tá ouvindo a gente trabalha com tipos, você vai entender que tem quando você converte de um tipo pro outro, você tem algumas ressalvas que você precisa ter em mente. Se vocês quiserem ver todos os corner cases e nuances que você pode ter nesse tipo, dá uma olhada na proposta. Assim, de novo, se você não trabalha com criptografia, se você não trabalha com blockchain, ou se você não tem a conta do Mário Soutinho, você não precisa se preocupar com isso. Até parece. Boa, e pra fazer aqui agora eu vou trazer a minha querida, que eu gosto muito de verdade, essa feature aqui, ela mora no meu coração, é o Promise All Settled, ou All Settled, ou All Sentado, eu falo todas as formas são sentadas, que é o seguinte, se você já usou o Promise.all na sua vida, você a partir de agora pra mim é Promise tudo sentado. Muito bom, cara. É foda, eu faço esse negócio no vídeo, eu fico trazendo pra cá, eu vou contaminar o mundo com esse negócio. Bigodinho, ostentação bigodinho pra fazer template string, parênteses quadrado, enfim. Eu falo do TryCatch como tenta gatinha. Olha aí, ó. Muito bom. Mas enfim, falando do Promise All Settled ou todo sentado, se você trabalha com Promise.all
e você trabalhou num cenário onde você não tinha algum back... Eu acho que o cenário do front-end é um clássico ali, né? Você precisava ter 4 endpoints pra pegar os dados pra montar a sua tela. Você não tem um GraphQL, alguma coisa que facilite isso pra você. Na hora que você bate nesses 4 endpoints, você tem 4 chances da rede destruir a sua chamada pro servidor e o seu usuário não ter um pedaço da tela dele. E a treta do Promise.all é que se um desses 4 chamadas der errado, pode ser a primeira, ou a terceira, ou a quarta, ou qualquer uma das aí, ele vai parar no momento que deu errado. Então sua primeira ele para na primeira, sua segunda ele para na segunda, sua terceira ele para na terceira. Isso faz com que o seu código, para lidar com múltiplas promises que podem ter algum erro, fique muito complexo de você lidar, você fica fazendo várias validações, enfim, vira Deus nos acuda pra você conseguir trabalhar direito com isso ali. Quando você usa o All Settled, ele não vai parar na hora que a primeira der errada. Ele vai esperar todo mundo sentado, dando certo ou dando errado ali. Depois que todas as promessas tiverem sido resolvidas ou rejeitadas, você vai ter um array com esses retornos. O que facilita, tipo, gigantescamente você poder fazer só um looping e ver se tinha o output que você esperava ou se tá alguma coisa errada. Muito bom. Eu gosto... Ah, vai falar alguma coisa, Kate? Não, só falando que eu acho que em 2021, na próximo pack de atualizações, vai vir um Promise N, né? Então a gente vai ter o combo aí dos 4 cavaleiros da Promise, né? Exatamente. Da Promise perfeita. A gente tem o Promise All. A gente tem o All, o Race, agora o Tudo Sentado. E vai ter o N, que é tipo qualquer coisa. Qualquer coisa que retornar, mano. Eu acho que o legal dessas 4 é que você vai ter todos os combinators, né? Pra quando você tá fazendo promise paralela. O bom do All Settle é que, por exemplo, por exemplo, você precisa pegar paralelamente 4 coisas. Do jeito que, sem usar o All Settle, o problema é que, como ele falou, o mecanismo de retry não vai ser consistente, né? A não ser que você coloque 4 separados. Assim, é um belo do snippet pra você fazer isso. Com o Acero, assim que todos terminarem, você pode fazer o retry daquelas que falhou, se você quiser, né? Exatamente. Ou você bota um observable no seu código e vai ser feliz. Só que pra você colocar um observer, você vai ter que aprender observers. Sim, gente, abre aspas aqui, eu só fiz uma piada aleatória, porque quando você trabalha com observables e tudo mais, você tem que aprender, mas ele já tem uma cobertura muito grande pra todas as coisas, enfim. O legal do observers é assim, uma vez que você aprende observers, tudo pra você vira observers, que é o perigo, né? Sim. E eu acho que só pra terminar na Promise, e um ponto da que a Kate falou, que eu acho que vai melhorar muito a nossa vida, é que você vai ter os 4 tipos de curto-circuito pronto pra gente, né? Porque cada uma dessas Promises, ela dá um curto-circuito diferente, né? O All Settle não dá nenhum, o Race dá no primeiro que retornar, e o N dá no primeiro que acontecer qualquer coisa. Se eu não me engano, o N, ele dá curto-circuito mesmo no primeiro, mesmo se falhar, né? A diferença do N pro Race é que o Race... Ô, Mário, estou olhando pra você. É isso mesmo? Mano, o N não vou lembrar agora. O N eu vou acreditar na Kate, que ela falou aí mais cedo. Kate, por favor, me ajuda nessa. O N faz... É porque a gente não pode dar essa mancada, né? Falar coisa errada. Abrindo a colinha. Eu fui sincero, eu falei que eu não sabia. O N... Não, cara, inclusive eu fiz uma live explicando isso, cara. Eu esqueci. O N... eu sei que o All, ele dá curto-circuito. O All, ele dá curto-circuito se alguma falhar. O Settle, ele não dá curto-circuito. O Race, ele dá curto-circuito no primeiro que retornar. Eu acho que o N, ele dá no primeiro que... O N não é a primeira que... Não, o Race que é a primeira que resolve. Eu tô olhando aqui, ó. Short circuits when an input value is fulfilled. Meu inglês lindo, maravilhoso. Esse é o N, né? Esse é o N, exato. Isso, então essa que é a diferença, que é o fulfilled, pode ser tanto rejeitado como aceito. Então essa é a diferença do Race pro N. O Race, ele quando dá certo. Quando dá certo. O primeiro que dá certo, você tem 4. A primeira falhou, mas a segunda dá certo, a segunda que vai ser retornada, mesmo que a primeira, ela retornou antes. Entendeu? E o N, se a primeira foi e voltou, é a primeira que sai. Exatamente. Era isso que eu queria explicar. É isso ali, ó. Isso aqui é eu vou deixar dentro do episódio. Vamos deixar um link na descrição que tem o Promise Combinators, que tem esses 4 cavaleiros aí das Promise, explicando como cada uma funciona com exemplo e quais navegadores dão suporte e tudo mais. E queria fazer um momento tiozão aqui e falar aqui, ó, você que é um podcast que acha que só porque a gente tá fazendo a gente sabe tudo, a gente não sabe de tudo.
A gente nunca. A gente tá aqui compartilhando. Exatamente. Se você souber mais exemplos, manda nos comentários, manda no Twitter, que a gente fica muito feliz. Se a gente cometeu algum erro também, comente no post, corrija a gente, porque é exatamente como ele falou, a gente tá aprendendo todo dia, a gente trabalha com o negócio aqui, mas, cara, não dá pra lembrar de tudo, é muita coisa. Às vezes você usa tanto o negócio do dia a dia, mas na hora de explicar você fala, como que explica mesmo isso aqui? Então aproveitem os comentários pra falar sobre. Eu vou falar, se o Brennan Eich, ele criou o with no JavaScript, quem é você pra reclamar comigo? Bom, a última feature aqui que a gente tem pra mostrar pra vocês é uma feature também que ela é meia... não é que é uma feature, né? Ela é meio que um bug fix, vamos dizer assim, do JavaScript, que é a mecânica do for-in, né? Bom, o for-in, ele é um... Antes de você... do ES5, né? Você tinha várias formas de você interar objetos ou interáveis, né? Coleções, desculpa. O problema é que cada um desses browsers, eles tinham formas diferentes de implementar o for-in, né? Então, vamos lá. Antigamente você tinha o for, ainda você tem, né? Mas antes do ECMAScript 5 você tinha for, você tinha o for-in, você tinha o while e você tinha o do while. Não era antes do ECMAScript 6? 5. Porque no 5 você tem o... É que no 5 você tem... Por que eu falei 5 e não 6? Porque o 5 ele introduz os arrays, né? Os array method, né? Então você usa o it, o map, reduce, né? E lógico que que são métodos, né? Mas no ECMAScript 6 ele traz o for off, que eu acho que o mais... como é que eu posso dizer? O mais amado do meu coração entre os statements de interação. Parece que faz tanto tempo, tantos anos isso, porque faz muito tempo que eu não uso for. Pois é, cara, eu acho que 2014 ainda usava for-in. 2014, 2015. Aí depois eu migrei pra array. Bom, mas o que tem o for-in, né? Antigamente, assim, o for-in, o jeito que o for-in trabalha, os browsers nunca entraram num acordo, entendeu? O que acontecia é que, com o passar dos anos, de forma meio que orgânica, eles meio que começaram a trabalhar interar de uma mesma forma. Então tem algumas regras, né? Por exemplo, o browser... Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está iterando sobre um objeto. Deixa eu só explicar uma coisa antes. Eu tô muito prolixo. O for-in, ele é um loop que ele vai te dar todos os properties daquele objeto para você interar. Então, a cada interação, você tem o nome da propriedade e aí você faz o que você quiser. Geralmente, o que a gente fazia era pegar o objeto, colchete com a propriedade que você recebeu, e aí você faz o que você quiser. Ou você faz o query, ou você faz um assignment, né? Você coloca um valor lá dentro. Se você estudou JavaScript no passado, sempre o pessoal fala muito de ser uma boa prática você não dar override no object do JavaScript ou só alguma coisa. Porque, se não me engano, quando você dava for-in, em todos os objetos aparecia esse coisa a mais que você colocava no... Era esse o ponto, porque o for-in, ele itera sobre todas as propriedades do objeto e todas as propriedades do próprio type chain. Então, se você tem algum objeto que você colocou no prototype, é muito React na minha cabeça. Se você coloca alguma coisa no prototype chain desse objeto, ele também vai ser mostrado naquele loop for-in, né? E aí uma coisa que você faz que você fazia na época é você dar um if objeto.has_on_property, o nome da propriedade, e aí se ele tem, aí quer dizer que ele não tá no próprio type chain, e aí você faz alguma coisa. Então, o código vai ficar um pouquinho mais complicado. Por isso que eu acho que as pessoas não usam for-in mais hoje. Eles vão ou para object keys e aí depois dá um array each, ou eles fazem um for off. For off parece farofa, né? Mas tudo bem. Tô prolixo demais. Foco. A gente bugou todas as palavras. Vai. Foco. Então, o que acontece no for-in é que assim, quem já trabalha com objeto um bom tempo sabe que o objeto você não consegue, não tem uma ordem de iteração, né? Não é igual ao array,
Que o array você vai do 0, depois 1, 2 e assim por diante. Então, pelo fato de não ter uma especificação como interar sobre os objetos, depois de um tempo, os browsers eles meio que fizeram uma aproximação de como o foreign trabalha, né? Então, o que acontece? O browser, a engine, ela vai iterar primeiro sobre os números, os índices numéricos, mas se você for ver 0, 1, 0, 2, não é um índice numérico, porque se você converte, ele vai ser 2, né? Então, ele não é considerado um índice numérico. Então, tudo que é número mesmo, ele vai iterar primeiro em ordem. Então, se você tiver um 0, 1, 2, 3, ele vai iterar nessa ordem. Depois ele vai iterar sobre os índices que são não numéricos por ordem de inserção. E aí depois ele vai iterar sobre os symbols. Isso meio que essa proposta meio que tenta resolver esse problema. Só que tem um outro problema. Aí eu tô entrando meio que no modo palestrinha. O que acontece? Você tá iterando no objeto, mas você pode mudar esse objeto on the fly. O que acontece se você estiver adicionando para cada item que você lê desse objeto, você adiciona um outro. Você pode cair num loop infinito, né? Então, como é que resolve? E se você coloca algo no prototype chain, entendeu? Durante essa interação, o que acontece? Então, essa feature do JavaScript, ele tenta resolver esses problemas, né? E aí tem umas regras lá que eles colocam lá que é meio muito extensa, né? Mas ele tenta resolver esses problemas. O que acontece? Tipo assim, se eu remover o objeto e colocar esse objeto, se eu remover uma propriedade desse objeto e colocar ele de novo, o que vai acontecer? Ele vai ser interável de novo ou não? Se eu mexer num prototype desse objeto, já que o foreign ele pega propriedades desse prototype, o que vai acontecer? E por aí por diante. Então, eu acho que o takeaway para vocês, se vocês quiserem dar uma nerdada em cima disso, é essa ordem que eu falei para vocês de interação. O resto são corner cases que eles definiram lá. Se vocês quiserem dar uma olhada, olhem lá na documentação que vai estar no link da descrição desse episódio. Eu acho que não vai mudar muito a sua vida, não. Porque quase ninguém usa for hoje em dia, né? Você que pensa, cara. Acabei de topar com for praticamente aqui no código que eu tava olhando. Ah, não, mas for tudo bem, mas forinho é diferente. Forinho, eu tô falando forinho. É mesmo? É, rapaz. Juro. Olha só. Vocês que pensam. A gente tá numa bolha que todo mundo tá usando moderno e tudo mais, mas tem um JavaScript assim que você olha e fala, caramba, cara, não lembro nem como faz isso daqui. O que tá acontecendo aqui? Fechou então? Não tem próximo. Ou tem próximo? Não tem próximo. O próximo é tchau. O próximo é tchau. Fica aí com o seu aprendizado sobre parênteses quadrados, bigodinho, sobre qual foi o que a Kate tinha mandado? Elvis Operator. Tenta gatinho. Tenta gatinho. E Elvis Operator. Você vê que a minha contribuição nesse podcast tudo sentado, é que você tá ouvindo. Tudo sentado. Exatamente. Fechado, então. Muito obrigada pela sua participação. E é isso aí, gente. Vamos 2021, vamos que vamos aí. Quem quer deixar recadinho no final? Eu espero que todos vocês tenham atualizado o JavaScript mental de vocês com essas informações aqui. E eu espero de coração que eu volte a fazer minhas lives. E aí, se vocês quiserem me acompanhar, twitch.tv, William Dev. Vou voltar nos meus projetinhos porque eu tô com algumas ideias interessantes pra esse ano. E eu quero participar de uma live do Will. E se você quiser me ver antes da live do Will, você pode ir no meu canal. Está convidado. Olha, eu tô querendo fazer se quiser fazer uma sessão de pair programming, eu tô topando. Olha aí. Será que você vai ver eu e o Will programando? Kate, quer colar também? Fechado, então. Fica o convite aí, galera. Vamos lá, valeu. Beijo no coração. Falou. Forte abraço. Falou. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.